E olha aí, estamos gravando. E aí, Samuel, tudo bem com você, né? Tranquilo, tranquilo. Bom estar aqui. Prazer enorme. Obrigado pelo teu tempo. Está aqui numa sexta-feira, você, em vez de estar fazendo coisas mais interessantes, aqui falando comigo. Muito obrigado pelo teu tempo. Samuel, conta um pouquinho para a gente qual é o teu cargo, o que você faz hoje em dia? Hoje eu sou. Bom, eu sempre fui um software engineer, continuo sendo um software engineer. Isso mudou mudou o que significa isso durante os anos, mas hoje eu sou um individual contributor, eu escrevo código, e eu trabalho no Google Chrome. Sensacional. Antes da gente falar um pouco da tua vida aí pelo Google Chrome e outros produtos que você trabalhou, conta um pouquinho para a gente como é que essa coisa de computação, computador, tecnologia, como é que isso apareceu na tua vida? No começo, como criança, você quer dizer? Como entrou na minha vida? Isso. Como é que isso apareceu na tua vida? Em que momento da tua vida isso apareceu? Boa. Bom, eu sou de uma geração eu sou de uma geração interessante, que é uma geração meio que o comecinho da internet, vamos dizer, né? O comecinho quando eu era criança, não tinha meio que essa noção de todo mundo ter um computador ou um celular na mão, vamos supor, né? E eu nasci numa família, filho de 2 médicos, eu tive um privilégio gigantesco de ter pais que acreditavam pelo milagre do destino de que computadores iam ser bons ou não, né? Na época não era claro, né? Tipo, era quase como se fosse um videogame, assim, não era claro se ia coisa boa ou não, né? E meus pais, então, me compraram um computador, eu não lembro qual era, era um 386, talvez, um 486, era um computador muito, muito rudimentar, né? Mas eu acho que também, talvez a parte que eu lembro de, em algum momento, eles entrarem os modems, né, de você conectar na internet, e eu lembro também que linha de escada, linha de telefone, era um negócio absurdamente caro. Era um negócio que as pessoas colocavam no imposto de renda, né, de tão caro que era. Coisa de um carro, né. E os meus pais médicos recebiam muitas ligações em casa, e eles compraram uma linha extra pra gente ter, para usar um computador, de tanto que a gente ficava na internet, né. Então, comecinho de chat da UOL, eu não sei se as pessoas lembram de chat da UOL, Mirk, o ICQ, acho que foi dessa forma, assim, eu devia ter, sei lá, eu devia estar na 6ª ou 7ª série, talvez, eu tenho 42 anos hoje, e então foi meio que esse comecinho da internet, meio que eu chamaria do Wild West da internet, né? Bacana demais. Uhum. Bacana demais, bons tempos aí dos primórdios da internet no Brasil. E como é que foi o teu ensino básico? Você teve o ensino básico e ensino médio, você teve acesso à tecnologia também nessa época? Você teve alguma exposição à programação nessa época ou ainda não? Bom, eu tive sim eu lembro a primeira aula de programação foi em Logo, na 6ª série. Legal. Eu lembro de aprender Logo, eu lembro de me apaixonar pelo negócio. Eu me autoclassifico como como eu diria, um mau aluno. Eu nunca fui o melhor aluno esse posto na minha família era do meu irmão. Meu irmão sempre foi um ótimo aluno, e meu posto era outro, era mais de troublemaker, eu diria. Mas eu lembro também na 8ª série, um tio meu me dá um livro de programação, Visual Basic, e eu lembro que foi o primeiro livro que eu li mais rápido do que o meu irmão. Eu lembro de ser uma situação do tipo assim, caraca, acho que ninguém na minha família nunca tinha visto eu consumir um livro tão rápido quanto o Visual Basic. E meio que isso não, meio que daí uma coisa puxa a outra, né? Mas eu lembro esse livro de Visual Basic que o meu tio me deu como um marco na minha vida. Foi coisa de 8ª série. Eu lembro do primeiro programa que eu escrevi. Bom, o de logo, eu lembro o logo é uma tartaruguinha que desenha na tela, né? E eu lembro o meu primeiro desenho, eu chamava de Meu Primeiro Mundo, que era um mapa do mundo. E eu lembro de como é que ele foi escrito. E na 8ª série, eu lembro, meu primeiro programa foi para resolver equação de segundo grau, P2 menos 4AC. Foi a primeira coisa que eu escrevi na vida, e eu lembro. E daí, a partir daí, né, tipo, isso não foi na 8ª série, na primeira colegial até o terceiro, eu já estava escrevendo sites e sistemas já. Ou seja, já pintou aquela paixão pela coisa toda, né? Foi um pouco um bug, né? Eu peguei realmente o gosto aí, na 8ª série. E naquele momento,
não estava claro se era, assim, acho que seria equivalente a uma criança gostar de Fortnite hoje, ou de Minecraft Certo. hoje, né? Tipo, não tá claro que a utilidade do negócio, né? Mas eu lembro de me apaixonar pela programação naquele momento. E hoje está mais claro que tem uma carreira para seguir, né? Sim, Mas, sim, sim. mas na época foi um interesse assim que eu desenvolvi meio que por conta de achar interessante. Bacana demais. E como é que pintou assim na tua cabeça? Olha, bacana, eu tenho feito essas coisas aqui e eu tô a fim de ir para a Unicamp e seguir uma carreira nessa área. Como é que isso aconteceu na tua vida? Conta um pouquinho isso pra gente. Cara, assim, é muito difícil eu te falar essa resposta sem te falar sobre a Itália. Eu, 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 Conta? eu, Vamos lá. eu até, assim, o terceiro colegial, acho que a média dos meus amigos na época me chamariam de um mau aluno, né? Eu realmente era um... a escola não encaixava na minha vida, assim. Então, muita confusão criava. No terceiro colegial, eu fui fazer um intercâmbio na Itália. Fui fazer um intercâmbio na Itália, fiquei 1 ano na Itália, e nesse momento foi um pouco divisor de águas. Eu falo realmente para Uhum. as pessoas que, se não fosse por conta de um intercâmbio que eu fiz na Itália, é, a sensação de eu estar num mundo muito diferente, né? Mas pela primeira vez na minha vida, isso com 17, 18 anos, eu bati em coisas para aprender que, por algum motivo, alguma coisa clicou na minha vida. Eu falo para as pessoas que foi a primeira vez que eu bati em alguma coisa de escola que desafiadora, talvez, ou que, tipo, Uhum. que os professores é, colocaram um desafio que eu não conseguia resolver. Então, tipo, tanto eu lembro eu tinha um professor de geometria analítica, um professor de latim e um professor de filosofia. Eu tinha outras aulas, mas esses 3 professores, foi a primeira vez que eu bati na minha vida alguma coisa, uma sensação do tipo assim, mesmo se eu quiser aprender isso aqui, eu não vou conseguir. Que com 17 anos foi a primeira vez que eu bati nisso. Então, naquele momento, eu percebi que não era que eu era um mau aluno necessariamente, eu estava entediado na escola, eu acho. Meio que eu criava confusão, porque, tipo, sabe, a matéria já estava na hora de ir para frente para a matéria, mas eu ficava entediado e não sabia me regular e criava Uhum. confusão, né? Foi nesse momento, então, que eu percebi, não é que eu sou mau aluno, eu acho que eu só tô entediado, vamos dizer, né? E no que eu voltei do intercâmbio, eu me encontrei na situação de que, tipo, eu precisava fazer o vestibular, eu tinha passado, tipo, 17 anos matando aula, Uhum. sem aproveitar muito a escola, e meio que em 1 ano e meio, meio que tive que pagar a conta de 17 anos de falta de escola. De É, débito. é, de débito, de É. débito. O que deu certo é que eu, é, eu descobri que eu sou bom de aprender coisa. Eu gosto de Uhum. aprender coisa, eu me interesso, eu me sinto um autodidata. Eu gosto de aprender, Certo. eu sou bom de pegar livro e ler, né? Eu Uhum. sou um pouco ruim de escutar. Eu acho que eu também tenho essa questão de eu não ser muito bom de escutar, né? Eu acho que eu sou melhor de ler livro do que escutar uma pessoa falando. Que Interessante. na escola não dava certo, mas no cursinho Uhum. dava, né? No cursinho, tipo, ninguém tá nem aí se você vai na escola, se você tá escutando a pessoa ou não. Você pode estar lendo e o que importa é que você consiga Uhum. aprender as coisas, né? E isso acho que me levou a prestar o vestibular e fazer o Unicamp e outras coisas assim diante. Meio que o modelo de educação encaixou para mim só depois quando eu tive 18 anos para frente. Mas de Uhum. 18 anos para baixo, o modelo de educação não encaixou para mim. E aí você fez vestibular, você entrou para a Unicamp e você fez mestrado na Unicamp. Conta um pouco para a gente essa fase da Unicamp. Eu sei que você conheceu o Arthur lá da Meta, você conheceu o Gustavo, É, uma turminha séria. E como é que foi essa fase da vida na Unicamp para você? pô, é difícil dizer também. Eu falo para as pessoas que eu tô pronto para morrer. Porque, tipo, todas as fases da minha vida, não que eu queira, não que eu queira ou que eu precise, mas eu sinto que todas as fases da minha vida eu fui feliz. Eu tive uma fase uma boa. Até a fase de cursinho, a fase de educação, mas a fase da faculdade, especificamente, foi uma fase muito alegre. Uma fase Uhum. muito feliz, assim. Bom, primeiro que, claro, além de conhecer a gente chama o Arthur de Morfa, para falar a verdade. Então, o Morfa, o Barbieri,
e uma série de amigos meus que hoje em dia continuam amigos meus. Ontem à noite saí para beber com 2 deles na faculdade. Bacana. É o tipo de amizade que realmente você faz que você não, depois que você sai da faculdade é muito mais difícil de fazer, né? Uhum. Mas além dessas pessoas, eu também encontrei minha esposa. Minha esposa é uma aluna da estatística, que lá pro segundo, terceiro ano a gente começou a namorar e 20 anos depois, 3 filhos depois, ela é minha esposa, né? Então, foi uma fase assim uma fase. Acho que, bom, primeiro que eu fico imaginando que deve ter sido um alívio para meus pais, né? Tipo, eu realmente sinto que meio que as coisas estavam fadadas assim, um pouco para eu, sei lá, não percorrer um caminho muito tradicional, vamos supor, né? Mas quando eu entrei na Unicamp, eu acho que os meus pais, eu imagino que eles devem ter ficado muito aliviados, né? Tipo, pô, caraca, ele entrou no vestibular. Foi para frente. Foi para frente, né? E engenharia de computação no Unicamp era uma coisa legal de se fazer, né? Então, eu acho que foi um momento muito feliz para meus pais. Foi um momento, assim, 5 anos que eu passei no Unicamp, foi um momento que eu tenho um carinho muito grande. Foi um momento que, pela primeira vez, eu senti que eu era um aluno bom. Apesar de também, na Unicamp, ter uma característica parecida com a escola. Eu lembro de assistir muita pouca aula. Eu gosto muito de ler, eu gosto muito de pegar livro e ler. Então, eu lembro de passar muito tempo na biblioteca, muito mais tempo na biblioteca do que tempo na aula, né? Eu falo para as pessoas que aula é tipo que nem novela, sabe? Você pode assistir o primeiro capítulo e o último, mas o miolinho você não precisa muito assistir. Então, foi um momento assim que você é muito independente, né? Tipo, enquanto que na escola, tipo, sabe, toma lista de presença e não sei o quê, na Unicamp, era um momento que os professores falavam, meu irmão, você se vira aí, chega aqui, vem fazer prova e você faz como você quiser, né? Então, encaixou muito com a minha personalidade de como estudar, né? Então, entre aprender coisas maravilhosas, né? Assim, coisas que me trouxe muita alegria, também encontrar pessoas maravilhosas que me trouxeram muita alegria até hoje. É bacana isso, né? O conhecimento que você adquiriu e, como você falou, tua esposa, tu conheceu tua esposa, um impacto enorme na tua vida, né? Você conheceu vários amigos que são teus amigos há mais de 20 anos, né? Isso é sensacional, tem um impacto enorme na tua vida. Mas você cursou graduação e você cursou mestrado também, né? Como é que foi essa fase do mestrado para você? Você fez a graduação, cursou a graduação e falou assim, pô, eu estou a fim de explorar outros caminhos aqui, eu quero entrar nesse mestrado, ver o que eu faço aqui. Você fez, eu fiquei com a impressão, olhando o teu LinkedIn, você fez 2 mestrados ou você fez um mestrado só? Um mestrado só, e male, assim, o mestrado, eu terminei a graduação, antes de terminar a graduação, eu fui fazer um estágio no Orkut, no Google, né, na Califórnia. No que eu voltei, durante a graduação, no 4º, 5º ano, eu fui fazer um estágio no Orkut, posso te contar depois, mas deixa eu te responder sobre o mestrado. Porque no que eu voltei do meu estágio na Califórnia, foi no finalzinho do último ano, né, do 5º ano. Naquele momento, eu estava abrindo uma empresa com 2 professores meus, eu estava voltando do Google, né, e eu estava começando a fazer minhas aulas do meu mestrado. E, naquele momento, o Google falou, meu irmão, tipo, se tiver que voltar para cá, volta, né? Não foi tão fácil assim, depois eu posso te contar como é que foi a minha entrevista, assim por diante, mas legal. Eles fizeram uma proposta para continuar do meu estágio, para voltar como full-time engineer, né? E daí, por circunstância de imigração, você passou por isso também, né? Mas, tipo, migrar para um país é um pepino gigantesco, mas foi 2007, que foi um ano que eu falo que todo dia era segunda-feira, porque era assim, eu não estava vendendo minha empresa, eu estava fazendo as matérias do mestrado, se não estava fazendo as matérias do mestrado, eu estava imigrando, e se eu não estava imigrando, eu estava casando, porque por conta da imigração, né, eu precisava ou parar de namorar ou casava, essas eram as 2 opções que tinha para mim, então a gente casou. Então foi assim, 2007 foi um ano que eu imigrei, vendi uma empresa, fiz as aulas do mestrado e casei. Então, tipo, todo dia era segunda-feira, não tinha dia de folga, assim. Esse foi um ano bem... 2008, daí depois eu cheguei no Google, comecei em 2008, né, como full-time engineer, tendo terminado todas as matérias do mestrado, mas não defendido a tese. Então, tipo,
terminei todas as matérias no mestrado, não defendi a tese e ficou de escrever a tese durante o meu trabalho, assim, né? Eu tive uma relação, até hoje eu tenho, pra falar a verdade, uma relação muito boa com o meu orientador, meu ex-orientador, né? Até hoje é uma pessoa que a gente sai eu volto pro Brasil e encontro ele, e ele foi generoso o suficiente de me permitir terminar meu mestrado enquanto eu estava fora, né? E daí deu certo. Depois de 2 ou 3 anos, eu voltei para o Brasil e para defender minha tese. Eu escrevi a minha tese fora do Brasil e voltei para cá e defendi minha tese. Conta um pouquinho sobre o seu trabalho. Você trabalhou com hardware, né? Com FPGA. Pois é, essa empresa que eu estava abrindo logo depois, quando eu falei para você que eu estava... Eu fiz tanto iniciação científica quanto meu mestrado, quanto abri empresa, com o mesmo grupo, né? Ou chama LSC, que chama Laboratório de Sistemas de Computação, na Unicamp, né? E tinha 2 professores meus, o Guido e o Rodolfo, né? Quem fez o Unicamp muito provavelmente conhece o Guido e o Rodolfo. São professores muito bons. E eles estavam abrindo uma empresa, chamava IDEA no momento, e tinha eles 2 e tinha mais 3 alunos do laboratório abrindo também. Eu era um dos 3 alunos. E o laboratório era um laboratório de sistemas de computação, né? Então, tipo, era desde hardware até arquitetura. O Guido, professor de compilador da Unicamp, e o Rodolfo, professor de arquitetura de computação. Então, sempre nessa área de desenvolvimento de hardware ou de sistemas, né? Muito baixo nível. Antes mesmo do sistema profissional, né? Então foi assim que eu comecei minha carreira, né? E a gente estava projetando, a gente pegou, foi uma empresa que estava competindo, era a introdução da TV digital no Brasil na época. A TV não era digital ainda no Brasil, a TV digital estava começando a entrar no Brasil, e daí tinha tipo uns 3 ou 4 padrões que podiam ser a TV digital do Brasil. Chamava ISDB, que era um padrão japonês, DVB, que era europeu, sei lá, que nem esses padrões, tipo NTSC ou Palm, né? E a gente tinha, o governo falou, a gente vai fundar 4 empresas para desenvolver esses codificadores e identificadores nesses 4 padrões. E o padrão que foi decidido, a empresa vive, as outras vende para outro lugar. E a gente deu sorte do padrão que a gente ter pegado ser o que foi adotado no governo, né? Então, tipo, boa parte da TV digital hoje em dia no Brasil passa por código meu, passa por chip que eu projetei, que é para codificar. A gente escreveu, na verdade, codificador, né? Tipo, não decodificador, não o que vive na casa das pessoas, é o que codifica e manda para o satélite. Que publica, né? Então vende pouco, mas muito caro, né? Então, tipo, não precisa custar banana, né? Tipo, você precisa ir da ordem de 100, mas vende para Globo. Então, outro modelo de negócio. Mas enfim, esse foi eu comecei na minha carreira, assim, e eu lembro de... Eu lembro de ser foi um comecinho muito bom, mas eu lembro também de desenvolvimento de hardware ser um perrengue, assim, vou dizer. Eu fico feliz de ter mudado de hardware para software, pra falar a verdade. E todo dia era segunda-feira, né? Todo dia é segunda-feira, Vou usar essa expressão, cara. Todo dia era segunda-feira. Mas conta um pouco pra gente, como é que foi que pintou esse estágio no Google? Como é que foi que pintou esse estágio do... Eu não sei se todo mundo aqui, nossa audiência toda, lembra do Orkut, que já tem tempo o Orkut também. Saudoso Orkut, saudoso Orkut. Como é que pintou esse estágio na vida? Conta pra mim. Cara, foi assim, antes do estágio, teve um concurso de projeto, que eu fui o primeiro brasileiro a ganhar, chamado Google Summer of Code. Não sei se já ouviu falar do Google Summer of Code. Já, sim. Pronto, foi a primeira edição do Google Summer of Code, né? Tipo, o Google, ele era conhecido, mas ele não era gigantesco na época, né? Eu estava no 3º, 4º ano, era 2004, talvez, 2004, 2005. As pessoas conheciam o Google, o Orkut, o Gmail, mas não era... Era como se fosse a OpenAI hoje em dia. É um negócio que as pessoas conhecem, mas tá cedo ainda, né? E o Google inventou de falar assim, a gente vai fazer um Google Summer of Code, que é um concurso de projeto open source para estudantes, né? E você fica, tipo, 3 meses projetando o negócio e daí ganha o dinheiro. E daí eu me apliquei para esse concurso de projeto e ganhei. E terminei o projeto, e daí, tipo, fiquei uns 3 meses projetando o negócio, né?
era para fazer um sistema de RPC em cima de um protocolo de messaging. Era como se você usasse a rede do WhatsApp ou a rede do SMS para fazer RPC entre duas máquinas, né? Remote Procedure Call, né? Isso, Remote Procedure Call, em cima de uma rede de messaging, né? Então, foi uma experiência muito boa, e o cara que eu trabalhei nesse projeto, eu bati com ele depois de muitos anos atrás, agora, recentemente, ele bati com ele de novo, ele foi para Firefox, e falei, cara, você foi meu mentor um dia, né? E encontrei ele, mas enfim, foi desse concurso de projeto, eu ganhei. No final desse concurso de projeto, ele falou assim, se vocês quiserem, quem terminou, vocês podem submeter o currículo de vocês pro Google. Em algum momento usa, submete o currículo. Daí, nunca tinha escrito um currículo na vida, falou, não tem problema, escreva um currículo, mandei para eles, né? E daí, logo depois, um dos engenheiros do Google tem uma história para contar assim que é fascinante, porque pelo bem ou pela sorte do destino, eu coloquei a palavra Orkut no meu currículo, porque eu escrevi essa rede de RPC e eu escrevi, é uma forma de você conectar a sua rede de amigos, mas fazer RPC entre eles. E daí, pela sorte do destino, um engenheiro do Orkut, Patrick Barry, que até hoje é meu amigo, um cara que eu fui no casamento dele, até hoje ele é meu amigo, ele tá na base de currículo do Google, procura Orkut. E só tem uma pessoa que escreveu Orkut na base de currículo. Quem vai escrever Orkut no currículo em 2004? E daí bateu o meu e falou assim, pronto, tem esse cara aqui. E eu sempre falo para as pessoas que se eu for escrever o segundo currículo, eu vou colocar, eu nunca ganhei o prêmio Nobel, eu gostaria de ter ido para o MIT, eu conheço a Hillary Clinton, eu tenho uma admiração por Mahatma Gandhi, porque as pessoas procuram por string matching. Palavra-chave, né? Mas foi assim que o cara me encontrou no currículo, na base de dados do currículo do Google, né? Eu não tinha até muito também, né? Porque o Google era pequeno e as pessoas que vieram o concurso também, não é que hoje em dia a base do currículo é muito maior, né? Mas daí foi esse cara que foi essa forma que a oportunidade de entrevista pro estágio apareceu. E daí eu fiz a entrevista foi um perrengue também, posso te contar como é que foi a entrevista. Foi um perrengue gigantesco. Mas daí, pronto, passei na entrevista e vim para Califórnia fazer um estágio. E como é que foi a experiência do estágio no Orkut? Foi sensacional. Trabalhou com Orkut? Trabalhei com o Orkut, o próprio, né? O próprio. O próprio, é um cara muito legal, um turco assim, excepcional. A Marisa Mayer também estava envolvida também. Bacana. A Marisa Mayer, antes dela, tipo, sei lá, hoje em dia ela foi CEO do Yahoo, não sei das contas, mas na época ela era tipo uma product manager, assim, era uma pessoa legal. Super acessível, assim, mas tem muita coisa que eu aprendi no meu estágio, assim, tipo... a primeira, assim, o Google é muito especial, porque assim, tem um pouco, você deve talvez ter pegado um pouco disso, mas eu lembro, assim, de chegar e ficar muito surpreso das pessoas me ouvirem. Sabe, porque, tipo, você chega como estagiário, você imagina que, tipo, você não vai contribuir para nada, vamos dizer, né? Mas eu era o único brasileiro no time do Orkut aqui em Mountain View. Tinha um time em Belo Horizonte, mas eu fui o único brasileiro no time de Mountain View. Então, vira e mexe, precisava decidir um negócio super importante, as pessoas olharam pra mim e falaram assim, Samuel, o que você acha, sabe? Tipo, tem que ser um pouquinho mais senior pra dar opinião importante, né? Mas eu dei uma sensação assim, de meritocracia, do tipo, as boas ideias, não importa o nível que você tá, boa ideia pode vir da onde for. Mas isso é uma excelente forma de pensar, né, cara? Se você pensar no passado, até hoje em dia ainda tem muita coisa que é muito hierárquico, né? Você jamais vai ouvir o estagiário na empresa e você não sabe de onde é que vai vir a próxima ideia que vai gerar milhões de dólares para a empresa. Então, é sempre muito importante você ter essa diversidade de opiniões, conversar com as pessoas, tentar entender. Com certeza. E é bacana que tiveram esse approach contigo e bacana que isso deu. Você deu o teu input, né? Você conseguiu ajudar o projeto e da mesma forma você começou a fazer um nome para você, né? Você começou a mostrar para eles que você contribuía com um projeto também. Bacana demais. Mas aí você voltou do estágio, você voltou para o Brasil e voltou para os Estados Unidos. Depois, como é que foi essa fase da vida aí?
No estágio eu estava no 5º ano da faculdade, estava no 5º ano para terminar, já estava no final da faculdade, né? Mas no que estava para terminar o estágio, você se aplica para fazer uma entrevista de conversão, né? Então, tipo, você se aplica para se converter como full-time. E eu me apliquei, passei na entrevista também, e então daí depois, tipo, no que eu voltei do estágio, meses depois, eles falaram, a gente quer você de volta, você passou na entrevista de conversão, a gente quer você de volta. Então, tipo, eu não tinha acabado a faculdade ainda, tipo, foi em outubro, foi antes da formatura, antes da minha formatura, antes de terminar a faculdade, eu já sabia que eu tinha uma oferta de emprego para entrar no Google, né? E na hora eu tava namorando a minha esposa, né? Tipo, a gente tava namorando desde o 2º ano, fazia uns 3 anos que a gente namorava, mas assim, eu lembro era uma oferta de a gente voltar para Califórnia como full-time engineer, e tipo, sei lá, eu tinha 23 anos, 24 anos, e meio que uma guinada muito grande na vida, né? Assim, eu me considero um acadêmico, né? O meu caminho eu estava me aplicando para Princeton, para Stanford, para Cambridge. Eu imaginava minha vida indo para academia. Acadêmica, certo. É hoje, pra falar a verdade, tenho vontade. Mas enfim, meio que no que veio uma proposta do Google, meio que você fala, bom, se não tem tu, vai tu mesmo, né? Então, no que chegou a proposta, foi o momento que eu falei, pronto, agora eu preciso decidir o que vai fazer da vida, né? E eu lembro de olhar para minha esposa, para minha namorada na hora, e falar assim, e aí, o que vamos fazer? Né? E ela tava... Vamos casar. Caso ou não caso, né? E daí decidimos casar, né? E assim, um pouco, assim, tem a questão da imigração, né? Tipo, a imigração não é uma coisa, tipo assim, vem pro Google, e daí, tipo, no outro mês, você tá pronto para tipo, com visto para ir pro Google, do Brasil pro Google, né? Tipo, eu vim como J1, eu ia vir como H1, não passei na loteria, peguei um J1. Então, entre os caras me fazendo uma oferta e eu efetivamente poder começar, foi exatamente 1 ano de imigração, né? E, tipo, minha esposa só podia vir se eu tivesse casado. Então, tipo, a gente casar foi um pouco função do visto, né? Então, mas assim, tipo, assim, a gente tava namorando já faz uns 3 anos, tava claro que a gente ia casar em algum momento, mas a maior parte das pessoas tá casando, tipo, sei lá, vamos ficar noivo agora, vamos casar daqui a 2 ou 3 anos, né? Então, o nosso casamento foi coisa de 6 meses, assim. Caramba. 6 meses que a gente falou, vamos casar, casamos mesmo, né? Então... Ô, Samuel, que revolução na tua vida foi você ter colocado a palavra Orkut no teu currículo, hein? Pois é, com certeza. Eu costumo falar para as pessoas que isso na época do vestibular, no vestibular, eu falo para as pessoas que passar no vestibular é muito mais questão de sorte. Mas quanto mais se estuda, mais sorte dá. Tem muita coisa na vida que, tipo, no que você dá para você brute force a vida, né? Dá para você aumentar a sua exposição à sorte, né? Então, tipo, nesse caso do meu currículo, realmente, eu acho que foi uma coisa acidental, né? Que eu premeditei colocar Orkut. Mas naquela época da faculdade, eu estava escrevendo muito código. E, tipo, aconteceu de parte daquele código aparecer no meu currículo e meio que se aumenta essa exposição à sorte, né? É incrível, né? É incrível. E aí, você casou, você pegou o avião, foi para Califórnia, foi para Mountain View, e chegou em Mountain View, você vai trabalhar para o Google, e você foi direto para o projeto de e-mail, ou como é que foi o começo? Eu voltei para o Orkut. Voltou para o Orkut. Eu tava muito feliz de trabalhar no Orkut, né? Teve uma época, assim, eu tava no ápice do Orkut, né? E eu projetei muitas coisas que, tipo, pensa, eu tinha 23, 24 anos, escrevia código, no outro dia, batia em coisa de 500 milhões de pessoas. Né? Tipo assim, era o Brasil inteiro. Eu escrevia coisa, eu lembro de escrever coisa que eu voltava pro Brasil, você ia para casa das pessoas, elas estavam usando o que eu estava projetando, assim, trazia uma satisfação muito grande de distribuição, de impacto, né? Tipo, de realmente... E eram pessoas que me importavam para mim. Então, eu escrevi os sistemas de mensagens do Orkut, eu escrevi parte do sistema de fotos do Orkut, eu escrevi uma série de features no Orkut que, se você pegar o site hoje, eu te mostrar os screenshots, você vai reconhecer. Você vai falar assim, daí eu usei o Orkut. Sim. Então, assim, essa sensação de... Voltou um pouco a sensação que eu tive quando eu projetei um codificador TB digital e metade da população brasileira passou por Bitmail. O Orkut também foi isso. Foi, tipo, uma sensação do tipo...
eu estou escrevendo código hoje, vai para produção daqui a uma semana e vai afetar de forma concreta a vida de pessoas que me importam. Então eu voltei para o Orkut, no que eu voltei como full-timer, eu voltei para o Orkut. E ele morreu em coisa de 6 meses ou 7 meses. Em 6 meses, 7 meses, o Facebook começou a take off, né? Então, eventualmente, ele morreu. Mas eu peguei um pouco O Orkut foi um fenômeno no Brasil, acho que na Índia, no Irã também. Eu usei bastante Orkut também. Eu tenho amigos que eu conhecia no Orkut, que até hoje eu só conheço virtualmente. E tive amigos que conheci no Orkut, que depois eu conheci em pessoa. Pô, sensacional, são amigos há anos, né? Quanto tempo tem isso? Tem 20 anos isso, quase, né? Você acha que funciona se eu compartilhar minha tela aqui? Você acha que o recording funciona? Eu acho que sim, tenta, vamos ver o que vai acontecer. Deixa eu te mostrar, então. Eu Mostra. tenho... não sei se vai dar certo, vamos ver. Pronto, vamos ver se vai dar certo. Eu tenho uma página com os easter eggs meus que eu tenho do Orkut, né? Legal, legal. Essa é minha esposa. Na época, era minha namorada, né? Uma menina da estatística. E em algum momento, alguém falou assim, tá precisando de foto pra página inicial do Orkut, alguém tem aí? Eu mandei essa foto aqui. Essa foto aqui, ó, é essa daqui, ó. Tá lá no Orkut. Na página do Orkut. Deixa eu te mostrar outras coisas. Teve uma época que o Google Maps era muito no começo também. E eles falaram, todos os engenheiros, sai daí, vamos tirar foto do Google Maps, né? Do Street View, né? No comecinho. Eu sou esse cara aqui atrás, aqui. E tem mais uns 2 ou 3 brasileiros aqui comigo também. Legal. Tem um com o escudo do Atlético Mineiro lá. Então, assim, no Orkut, assim, se eu abrir a página do Orkut, tem uma série de coisas que eu posso te mostrar, que você deve ter usado, que eu escrevi, me traz uma alegria muito grande de ter conseguido esse tipo de distribuição. É bacana, cara. Um impacto enorme, né? E aí, depois do Orkut, tu foi pro Gmail ou o que tu foi fazer? Pronto, depois do Orkut, em algum momento, sabiam que ele ia morrer, né? Por conta da projeção do Facebook, cancelaram o projeto. E daí eu continuei nessa área de social networks, né? Por algum motivo me interessava no começo da vida. E daí eu fui pro Gmail. No Gmail, eu falo para as pessoas, nos primeiros 10 anos eu falhei mais do que dava para falhar. Mas no Gmail eu projetei um dos projetos mais mal sucedidos da história do Google, chamado Google Bus. Que era um projeto, era uma premissa tipo como se a premissa era de você construir o Twitter dentro do Gmail. Certo. E o Twitter era pequeno, não existia na época, mas era uma rede social dessa forma, né? Tipo de followers, né? Enquanto que o Orkut era bidirecional, o Twitter era unidirecional. Certo. Então, alguém falou assim, pronto, vamos construir uma rede social dentro do Gmail. E construímos e lançamos, e teve um problema de privacidade gigantesco, porque o Gmail ele é um negócio muito privado, né? Um negócio muito privado, tipo, porque é uma comunicação 1 a 1, ou 1 para muitos, privada, né? E no que se adicionou essa relação pública, tipo, confundiu as pessoas. Então, tipo, várias coisas que as pessoas achavam que eram privadas, viram públicas. E foi um pipinaço de privacidade, né? E foi um projeto que cancelou, assim, lançou em menos de, sei lá, 6 meses, deslançou, vamos dizer, né? Então, esse foi um outro... Minha segunda falha no Google, eu chamo o Orkut como também uma falha, né? A minha segunda falha no Google foi lançar e deslançar o Google Bus. E daí dessa, tem umas 2 ou 3 ainda que foram na mesma linha, que foi o Google Plus também, que foi uma das coisas menos bem-sucedidas que o Google já fez, que eu fiz parte dele. E ensina muito, eu acho, sabe? Tipo, as pessoas de fora, eu falo para as pessoas que elas... quando as pessoas, sei lá, veem o meu LinkedIn, o LinkedIn do Arthur, o LinkedIn do Barbieri, elas imaginam que, tipo, a pessoa foi acertando, tipo... 100% de acerto. 100% de acerto, mas se você... Eu conto para as pessoas, eu sempre falo para as pessoas sobre o tanto de cagada que eu fiz para acertar, para cada acertada. E é mais ou menos 10 para 1. É mais ou menos 10 para 1. Para cada uma coisa boa que eu fiz, eu caguei umas 10, entendeu? Eu precisei de uns 10 Google Plus para acertar um esquema do Org. Eu precisei de uns 10 Orkut para acertar as coisas que eu projeto no Chrome hoje. Então, assim,
Mas é que as pessoas, quando te encontram no LinkedIn, elas só encontram os acertos, né? Mas é uma proporção dessa, de 10-1. Então, tipo, eu passei quase 10 anos entre 2008 até eu sair do Google Plus, foi coisa de 10 anos. E tudo cancelado. Mas se você pensar nesses projetos, você fala do Orkut, foi uma falha. Eu peço desculpa para discordar, porque eu acho que foi um sucesso enorme, né? O que aconteceu com o Orkut é que ele não pegou nos Estados Unidos, entendeu? Se ele tivesse pego nos Estados Unidos, um abraço, a gente não teria Facebook, entendeu? Verdade. O que aconteceu, o Facebook cresceu nos Estados Unidos brutalmente e começou a expandir e foi embora, né? E o Orkut tinha pego no Brasil, tinha pego na Índia, tinha pego no Irã e não conseguiu entrar em alguns mercados que eram mais estratégicos para o produto, né? Mas eu acho que foi um enorme sucesso, né? A quantidade de gente impactada por ele foi enorme. A mesma coisa o Google Plus. O Google Plus é uma coisa fantástica, né? E o aprendizado que você deve ter adquirido com esse trabalho, com o calibre das pessoas que você estava trabalhando também nesses projetos, pô, um presente, né, cara? Você tem acesso a um monte de gente, um monte de conhecimento que você aprendeu com essas pessoas, com os erros que você está falando que você cometeu, pô, o aprendizado é brutal, né? É enorme, né? Brutal. Mas aí, você falou que você eventualmente foi trabalhar com Schema.org. Pelo que eu entendi, o Schema virou eventualmente o Google Assistant, não é isso? Bom, esse talvez seja um overstatement, né? Mas essa transição... só para te refletir sobre... Eu concordo, eu não acho que essa época foi uma época... falha talvez seja a palavra errada, vamos dizer, né? Mas eu chamo essa fase da minha vida, eu chamo a fase da Macarena da engenharia, que era uma fase que eu tive vários summer hits, foram ótimos summer hits para as pessoas mais jovens que não sabem Macarena, tipo um Despacitos, né? Foi um summer hit, mas no próximo summer já não existia mais. Né? Tipo, que nem Despacitos também, tipo, é uma coisa que o cara produziu no summer, depois de 2 ou 3 summers, não toca mais Despacitos, né? Então, eu lembro hoje, olhando para trás, eu consigo articular o que estava me incomodando, né? Mas eu lembro de ficar muito incomodado, do tipo assim, o que está acontecendo? Por que faz 10 anos no Google nada dá certo, né? Era esse o fator. Eu estava procurando coisas que eram mais duráveis, coisas que não morriam entre um verão e o outro, né? Tipo, eu tava procurando, tipo, sei lá, um Caetano Veloso do engenharia de software. Não Despacitos da engenharia de software, né? E não, nada contra Despacitos. Macarena tem um papel, né? Tem muita gente que gosta desses summer hits, né? Mas em algum momento, eu senti muito frustrado com a minha contribuição ser muito efêmera. Foi nesse sentido que a transição de social para search aconteceu, e também eu chamaria de B2C, né, tipo consumer apps, né, coisas para consumidores, para plataformas de desenvolvimento. Então, tipo, foi nessa transição que eu transicionei entre consumer apps, tipo, escrever código para consumidores, né, versus código para desenvolvedores, né. Então, o Schema.org, ele era uma taxonomia, uma schema, né? Tipo um database schema, né? Que você colocava nas páginas da internet, na web, né? Que o Google indexava, indexava e conseguia conectar com sites, né? Então, tipo, a premissa era, tipo assim, era uma plataforma de desenvolvimento, né? Então, tipo, na época não existia nem o Google Assistant, nem LLM, né? Tipo, era tudo simbólico, né? Não existia LLM na época. Então, os sites colocavam esse markup na página deles, tentando descrever que serviços eles prestavam. Né? Então, tipo, assim, o exemplo canônico para mim, do caso de uso que eu estava tentando resolver, Book a Table at Cascal, que era, tipo, faça uma reserva, se você procurasse no Google, faça uma reserva para esse restaurante, a gente queria transformar o Google de um librarian para um assistant. Então, o Google sempre foi conhecido como um librarian. Você procura coisa e ele te fala coisas sobre aquela coisa. A transição que eu participei, que eu diria que eu comecei a pegar esse comecinho dessa transição, é do Google Librarian para o Google Assistant, que é não uma coisa que te ajuda a saber informação, mas uma coisa que te ajuda a executar a ação. Perfeito. Né? Pronto, então essa foi, assim, eu e mais umas 1.500 pessoas, né? Então, tipo, não é que
não é que eu fui responsável por esse movimento, né? Mas foi, assim, 2013, talvez, 2014, antes das LLMs, né? Então, a gente precisava resolver tudo simbolicamente, tudo com, tipo, escrever o código sobre essas ações e para fazer com que o usuário do Google pudesse executar coisa pelo Google. Bacana demais, cara. Bacana demais. E como é que você chegou no Google Chrome? Pronto, no Google Chrome foi também um momento que... eu te falo que tem 3 passos na minha carreira no Google, né? Vai fazer 17, 18 anos, 2008 até hoje que é 2025, né? Daqui a pouco vai fazer 20 anos, tô no Google já. Mas incrível. é muito, né? Tá na hora de... Mas os primeiros... São 3 passos, né? Que tipo, foi a minha fase social, que foi social networks, uma atrás da outra. A minha fase na busca, que foi muito boa também. Em 2016, que vai fazer agora quase 8 anos, que eu me mudei para o Chrome. Que foi essa sensação do tipo, primeiro que eu percebi que eu gostava de developer platforms. Quando eu projetei as coisas para o Schema.org, eu percebi, caraca, pronto, tá aqui um negócio que dura mais do que 1 ano. Porque tipo, eu fiquei 3, 4 anos trabalhando no negócio e o negócio não morria, né? Developer platforms, enquanto que os produtos para consumidores morriam 1 por ano, né? Continuaram morrendo. Então, pronto, é isso que eu estou procurando. Esse tipo de contribuição tem a propriedade que ela dura anos. Então eu falei, só que o Search, o Google Search, ele nunca foi uma plataforma como plataforma nunca foi um first class citizen, né, para o Search, que é tipo ele é primeiro um produto para o consumidor que as pessoas adicionam uma plataforma em cima dele, mas ou também quando eu trabalhei em social, o social era um consumer product que tinha um pouquinho de sprinkle de plataforma. Então eu falei, pronto, não, vamos tentar deixa eu tentar trabalhar numa plataforma que o produto é a plataforma, né, que o produto é um sistema operacional. Então, no Google tinha 2, que era o Android e o Chrome. E o Android, Chrome e Cloud, né? E eu falei, deixa eu tentar o Chrome. Eu gosto muito da vibe do Chrome, né? Tipo, eu gosto de escrever código open source, eu gosto de ser um negócio que é maior do que o Google, sabe? Tipo, bacana. Então foi assim que eu transicionei para o Chrome, com essa propensão a projetar em coisas que são duráveis, coisas que... E daí, no Chrome, coisa de 8 anos, eu projeto coisas que... eu falo para as pessoas que é tipo xixi em piscina, sabe? Depois que você põe, não sai. É o tipo de coisa que, uma vez, agora que eu adicionei coisas na web, eu fundamentalmente acho que eu mudei a web de uma forma que é muito difícil de tirar. A web, ela não é a mesma depois que... Eu tenho contribuições para a web que ela é resiliente a pessoas se cancelarem ela, né? Tipo, não tem nenhum CEO no mundo que pode falar, vamos cancelar o projeto Samuel. Porque ele tem essa propriedade de ser descentralizado, né? Tipo, não tem ninguém que pode falar assim, eu vou cancelar o Linux, né? Porque tipo, o Linux, ele é open source, tipo, se ele não for importante para a IBM, a Red Hat pega. Se a Red Hat morrer, o Oracle pega, né? Tem essa propriedade de ser um negócio muito durável, né? Ô Samuel, como é que é o dia a dia de alguém que trabalha com o Google Chrome? O que você faz no teu dia a dia? Você tem feature request, você vai lá desenhar, projetar, imaginar como é que você vai... E cada coisa que você faz ali, você está impactando milhões de pessoas pelo mundo, né? Eu uso o Google Chrome todo santo dia. A gente está aqui fazendo essa entrevista, eu estou no Google Chrome, usando o Google Meet para gravar o nosso Meet aqui, entendeu? Então, quando eu tiver um bug no Google, eu já sei quem que eu vou culpar, entendeu? Quem que eu vou falar, o Samuel, vem cá conversar comigo. Mas como é que é o teu dia a dia? Me traz uma satisfação muito grande de ter código meu rodando na máquina das pessoas, né? O Musk lançou um foguete uma vez e tinha o Chrome rodando no foguete que ele lançou. E aquele carro que foi para a Lua tem código meu rodando no espaço. E me traz uma satisfação muito grande, né? Só para dar um contexto, eu trabalho especificamente no que chama... O Chrome, ele é dividido em 2 partes grandes, né? Que, tipo, tem o Chrome Browser, que é as pessoas que projetam o Chrome Browser, o browser mesmo, que compete com o Firefox, e com o Edge e o Safari. A outra metade do Chrome trabalha num negócio que chama Web Platform, que são as pessoas que projetam a web. Não o browser, mas a web. E a Web Platform compete com o Android, com o Mac, com outros sistemas operacionais.
né? Eu tô nessa metade do Chrome, de gente Certo. que projeta web. Então, tipo, Entendi. são pessoas que estão projetando JavaScript, a linguagem de programação JavaScript, HTTP, DNS, essas coisas, né? Então, tipo, eu trabalho, o meu trabalho é esse, é fazer com que a web seja melhor, que ela avance a web, né? Então, eu frequento, eu tenho background de compiladores, né? Por conta do que eu te contei sobre o design hard. Então, tipo, minha primeira intuição quando eu entrei no Chrome, eu falei, eu vou ajudar a galera aí do JavaScript. Eu odeio o JavaScript, eu passei minha vida inteira reclamando de JavaScript, falei assim, não, pronto, agora eu vou consultar JavaScript. Bati minha cara, assim, tipo, foi interessante essa experiência, mas eu participei do TC39, fui um membro do TC39, que é o comitê que projeta JavaScript, e passei uns 2 ou 3 anos trabalhando com lá. Teve algumas coisas de JavaScript que fui eu que projetei. Então, tipo, as pessoas que escrevem JavaScript, se você botar no tutorial de JavaScript, tem 2 ou 3 linhas que eu projetei, né? Daí, depois, em algum momento, eu bati nessa área que chama de identidade, que é tipo de você... uma camada de identidade na web, né? E faz uns 3, 4 anos, uns 4, 5 anos que eu tô trabalhando nessa camada de identidade web, que então... O meu dia a dia, ele é muito de trabalhar com outros browser vendors, com o Firefox, com o Edge. Porque, tipo, de novo, essas pessoas não são meus competidores. Eles são meus aliados que competem com outros sistemas operacionais. Então, tipo, para mim, toda vez que alguém escreve um aplicativo no Android, é meio que uma capacidade que a web perdeu, né? Então, esse que é o meu dia a dia. Eu trabalho muito com gente do Firefox, do Safari, do Edge. Meu dia a dia ele é muito externo, ele é muito público, né? Ele não é dentro do Google, assim. Meu dia a dia, eu acordo e tô colaborando na indústria, né? Com outros engenheiros do Firefox para tipo, o que a web deve ser, né? Seria muito, acho que é muito parecido com tipo um diplomata indo para a ONU, entendeu? Tipo assim, é o cara que representa o país, entendeu? Representa os interesses do país, mas é função dele coordenar no nível do mundo. Tipo assim, não, a Alemanha precisa coordenar com a Ucrânia e precisa com os Estados Unidos. É um papel um pouco de diplomata, né? Mas muito técnico, né? É muito técnico. Tipo assim, quando a gente pensa assim, como é que a HTTP precisa ser? Então, tipo, cada engenheiro, os engenheiros de cada empresa vão e concordam qual é a melhor forma de DNS acontecer na web, né? Então, você cria padrões que vai afetar o produto de todo mundo, né? No final das contas, você cria, vai afetar o Edge, vai afetar o Safari, vai afetar o Chrome, vai afetar todo mundo. Né? Isso, é um trabalho compartilhado, é uma shared ownership, né? Ele não é meu, né? Ele é de todo mundo. E isso que torna ele tão poderoso, porque tipo, nem eu, se eu quiser matar os meus projetos, eu consigo, porque o cara do Safari se sente dono do projeto tanto quanto eu. Com certeza. E o pessoal que vai ver essa entrevista aqui vai ter muito feature request para você para o JavaScript. Cara, sensacional, bacana demais. E você ter essa coisa de saber o que você está criando, o impacto que tem nas coisas, você entender que tem código para tudo que é lado, que foi você que criou, isso está rodando em produção e ajudando um monte de gente por aí, bacana demais. Mas a gente olha lá para trás, né? A gente vai lá, você ganhou o seu primeiro computador, você foi fazer o teu intercâmbio lá na Itália, e aquilo trouxe aquela visão do tipo, opa, pera lá, entendi como é que eu aprendo, entendi como é que eu posso fazer certas coisas. Você voltou, você fez o vestibular, você foi para a Unicamp, você conheceu um monte de gente bacana lá, estabeleceu relacionamentos, conheceu sua esposa, né, e de repente pintou um estágio para você fez o Summer of Code, você venceu lá o Summer of Code, você foi para o estágio, e você voltou, estava no mestrado, estava na graduação, e pintou a oportunidade no Google, e aquilo mudou a tua vida, casou, e vamos embora daqui, vamos lá para essa oportunidade. Já se passam 20 anos, você já tem quase 20 anos de trabalhando no Google, né, nas maiores empresas da área de tecnologia no mundo. Incrível isso, né? E também acho que vai ficar sempre na minha cabeça que você falou aqui, que você botou a palavra-chave do Orkut no teu currículo. Isso certamente gerou uma avenida de oportunidades para você, né?
E quando você olha para essas coisas e você pensa, porra, um monte de coisa, eu tô lidando com padrões A, B, C para web, e você criou coisas para JavaScript e tudo mais, e você para e pensa assim, pô, ainda tem muito tempo para me aposentar ainda, né? E você pensa assim, pô, o que eu vou fazer no futuro, né? Tem alguma coisa que você pensa que você não tenha trabalhado ainda, ou que você não esteja trabalhando hoje, mas que você eventualmente gostaria de trabalhar com aquela seja tecnologia, ou seja lá o que for? Cara, assim, eu me sinto relativamente... eu não quero dizer isso de uma forma... Como eu posso dizer? Eu não sei se eu vou conseguir articular de uma forma concreta e construtiva, mas eu me sinto muito insatisfeito ainda com a minha carreira. Eu me sinto hungry, com fome ainda, né? No sentido que eu não... Pode ser um pouco, talvez, cada pessoa tem um nível de ambição diferente, mas eu cresci... eu cresci lendo gente que eu tô muito longe ainda. Então, tipo... eu cresci lendo Turing, eu cresci lendo Newton, eu cresci lendo Einstein, eu cresci lendo Aristóteles, Platão. Então, tipo, na minha cabeça, assim, meio que, tipo, eu me sinto relativamente insatisfeito com os meus resultados, com as minhas contribuições, né? Assim, eu gosto, não é que mas eu me esforço, eu sou uma pessoa liderada, eu gosto, eu chego no trabalho, eu trabalho duro, entendeu? Mas eu não ainda bati no que eu quero fazer na minha vida. Eu me sinto insatisfeito ainda com minhas contribuições, mas eu acho que em algum momento, meio que, se eu continuar no caminho que eu tô, eu também penso assim, meio que o que era para mim mais importante é eu tentar. Tipo, se não acontecer, não tem problema, mas, tipo, minha carreira ela é muito deliberada, do tipo, que eu vou morrer sabendo que eu, pelo menos, vi uma oportunidade e tentei ela. Então, tipo, assim, na minha cabeça, assim, uma carreira que eu tenho uma admiração muito grande, não pela pessoa, mas pela contribuição, é o Linus, né? Tipo, sei lá, na minha época de faculdade, meu herói de carreira era o Linus. Eu acho que ele... Ou Tim Berners-Lee, por exemplo, né? Que inventou a web, ou Windsurf, né? Então, tipo, eu miro minha carreira nesse âmbito, assim, vamos dizer, né? E o 20 é um bom exemplo. O 20 trabalha no Google, né? E, sei lá, tinha uns 23 anos trabalhando no ICL e inventou a internet. Eu acho que a internet vai ser lembrada, tipo, que nem Arquimedes, entendeu? Tipo, sei lá, daqui a 2 mil anos que vem, o 20, vamos falar, pronto, tinha um cara chamado Windsurf e ele inventou a roda, tipo, um Galileu, né, da nossa geração. Eu acho que o Tim Berners-Lee também, existe a possibilidade de ter construído uma coisa assim, talvez o Ken Thompson com Unix. O Linus eu gosto dele, mas talvez a contribuição dele morra mais rápido, né, mas meio que a minha cabeça tá esses são os meus heróis, né? Então, assim, perto deles, eu me sinto que eu ainda tô meio que no passo zero ainda do negócio. Eu tô na direção correta, porque eu descobri o que eu quero, né? Mas eu acho que eu tenho muito... Eu não penso, assim, em aposentadoria, eu me sinto insatisfeito, assim, com a minha contribuição. Eu acho que eu tenho mais que eu quero. Legal, cara. E tem muita coisa que você tem a habilidade de influenciar e criar ainda pela frente aí, né? Para satisfazer essa sua fome, né? Essa vontade de ter um impacto ainda maior do que você já teve até agora, né? E é bacana demais. Você tem... eu assumo, eu posso estar errado, mas eu assumo que muito do trabalho que você fez está influenciando também o Chrome OS, né? Sim. Ele inherita muito do Chrome, assim. Bacana. E Samuel, olhando para trás, você teria feito alguma coisa diferente no passado, usando todas essas coisas que você falou para mim, essa faculdade, escola, mudar para os Estados Unidos, casar e os vários projetos do Google? Tem algo aí que você teria feito diferente, se você tivesse a oportunidade de mudar alguma coisa? Caraca, pô, porra, não sei se eu falo de forma alfabética ou cronológica, né? Tem muita coisa que eu acho que eu faria diferente. Mas assim, é tipo assim, eu fico pensando que é tipo assim, agora que eu sei cálculo 3, entendeu? Né? Como é que você resolveria um problema de terceira série? Não seria usando o integral, entendeu? Tipo, o que eu sei hoje, eu precisei
aprender naquele momento, eu precisava fazer aquela decisão errada naquele momento para aprender o que eu sei hoje. Então, certo. é difícil transpor o que eu sei hoje para as decisões no passado. Mas, assim, tem uma série de coisas que eu acho que eu faço mal e que eu ainda hoje faço mal e eu faria diferente, né? Assim, bom, tem toda uma parte comportamental, assim, eu acho que tem toda uma série comportamental que, tipo, eu teria tido uma vida muito mais fácil, menos se eu tivesse sabido algumas coisas que eu sei hoje. Mas, assim, em termos de carreira, assim, eu diria, eu acertei eu ganhei muito na loteria na minha vida. Casei com a pessoa certa, assim, chutei no escuro e casei com a pessoa certa. Mas, assim, talvez uma bifurcação na minha vida que foi grande, que talvez teria me levado para um caminho completamente diferente que eu tenho, e não tá certo para mim, não tá claro para mim se o caminho que eu fui foi melhor ou pior. Mas eu falo para as pessoas que tem um cara na Unicamp que eu tenho um carinho muito grande, que eu falo que ele é o meu anti-matter, assim, ele é o meu porque é um cara que ele tem minha idade, com circunstâncias parecidas, ele estava na Intel, e ele falou assim, não, vou sair do Vale do Silício e vou voltar para dar aula no Unicamp. O Edson Borin. E todo mundo que vem falar para mim, fala, pô, sabe, conta mais sobre a carreira, essas contas, eu falo, tipo, tem alguma outra coisa, que admiração que você tem pelas pessoas? Eu falo para as pessoas que eu tenho um carinho muito grande pela carreira, é uma carreira que é fundamentalmente diferente da minha, né? Mas o Borin, ele virou professor no Unicamp, ele largou o trabalho dele na Intel e foi trabalhar no Unicamp. E eu acho que ele tem uma vida excepcional. Assim, a grama é sempre mais verde no vizinho, né? Eu tenho certeza que ele deve ter os pepinos dele, mas sim, eu gosto do ambiente acadêmico, entendeu? Eu gosto de estar naquele lugar, eu gosto de gente nova, eu gosto de gente que tem a mente aberta, eu gosto, sabe, de publicar. Então, assim, aquele momento que eu recebi uma oferta do Google para vir para a Califórnia, foi um momento que eu deixei de olhar um pouco a minha vida acadêmica. Certo. E agora, em retrospecto, eu acho que teria sido uma vida interessante também eu virar acadêmico. Não que eu não goste da minha vida atual, mas eu acho que eu tenho um carinho muito grande pela vida do Borin. Você já leu esse livro chamado Dark Matter, que virou uma série na Apple recentemente? Não, nunca li. Não. É bem interessante, acho que você ia gostar, porque eu não vou te contar o plot todo, mas basicamente fala sobre quantum computing e o universo quântico, né? E você tem aquela coisa de, a cada decisão você tem basicamente um fork. Né? Isso. E aquilo vai gerando várias vidas possíveis, né? E eu acho que você falando desse fork que você fez quando você foi para o Google, você tem exatamente isso, né? Um caminho te levar nessa coisa, isso aqui outra, né? E de repente, se eu for entrevistar essa outra pessoa, Borin, né, o nome da pessoa. Borin, ele vai dizer para se eu fizer essa mesma pergunta, ele vai dizer assim, olha, Marcelo, eu acho que eu deveria ter feito aquilo que o Samuel fez. Você nunca sabe, né? Eu acho que uma das coisas mais fascinantes na vida é que a gente toma caminhos, né? Esses caminhos vão levar a gente num percurso que a gente não necessariamente vai entender o que teria acontecido nesse outro caminho aqui. Você jamais vai saber, entendeu? E, sei lá, eu tenho uma tendência a olhar para trás e pensar assim, a decisão foi tomada, vamos em frente, entendeu? Não tenho como voltar no passado. Tem certas coisas mesmo que eu penso, pessoalmente, eu penso assim, não, eu deveria ter feito isso melhor dessa forma, ou não deveria ter feito aquilo, mas tá feito, não tem como mudar, não tem como, né? Mas eu acho sempre um exercício interessante essa reflexão. Eu gosto de fazer essa pergunta e ver a reação das pessoas como você teve. Você perguntou, você quer ordem cronológica? Ordem alfabética? Eu costumo usar o Borin como exemplo e a vida acadêmica como exemplo, porque a média das pessoas que estão começando a carreira, elas imaginam que, olhando de trás para frente, as pessoas com 40, 50 anos, elas gostariam de ter ficado mais ricas. E, na minha experiência, não é o caso. Tipo, eu não tenho nenhum amigo meu que, tipo, enriqueceu muito, que eu falar, gostaria de ter pegado aquele fork lá. Certo. Entendeu? Então, a média das pessoas começando as carreiras, dos programadores no começo, que, tipo, você pergunta pra mim, tipo, como é que eu faço 1 milhão antes dos 30 anos? Eu sempre falo pra eles, olha, tipo, eu posso dizer como é que você faz 1 milhão antes dos 30 anos, mas eu não acho que você quer chegar lá. Não, porque, tipo,
na minha experiência pessoal, cada um define sucesso como quer, né? Mas, assim, a minha definição de sucesso, ela tá mais próxima do caminho que o Borini tomou do que do caminho... É meio que um exemplo de negação do conveniente, do convencional, né? Tipo, porque a média das pessoas talvez esperariam que as pessoas que eu tenho mais admiração são as pessoas que enriqueceram muito, mas poucas delas que enriqueceram muito são carreiras que me trazem muita fascinação. Perfeito, perfeito. É muito interessante isso, né? Você olhar e pensar, não, realmente isso aqui é o que me traz fascinação, né? Isso é muito interessante, essa reflexão. E falando um pouco sobre reflexão e falando um pouco sobre recomendação para as pessoas, a gente estava conversando antes de começar a gravar, e eu te contei do grupo, né? Acho que eu não mencionei, a gente tem um grupo no Telegram que tem um pouco mais de 4.000 pessoas inscritas, e tem muita gente tentando entrar em tech, muita gente pensando em entrar em programação, tem alguns que ficam perguntando, pô, será que eu devo entrar nisso? Será que eu devo aprender? Porque não é fácil aprender, né? A gente não aprende da noite para o dia. E a pessoa fala, mas será que a AI vai terminar com o trabalho de programador? Será que eu devo me esforçar para aprender isso? O que você acha? O que você recomendaria para essas pessoas que estão querendo ingressar na área? Então, sei lá, são um potencial Samuel de 20 e tantos anos atrás. O que você recomendaria para essas pessoas? Boa pergunta, assim, tem algumas bifurcações aí, né? Tipo, eu acho que assim, eu acho que assim, se uma pessoa que gosta, programação é uma coisa que a minha esposa sempre falou, parece que tá jogando videogame. Porque, tipo, quando você tá programando, você tá lá, daí você tá, é um boss que você tá tentando matar, e daí, tipo, você mata, e daí, tipo, assim que você mata, você procura o próximo boss. Eu lembro de escrever código, assim, tipo, 3, 4 horas da manhã, quando eu tô na faculdade. Ele é uma atividade que é fácil de você determinar se você gosta ou não. Porque para algumas pessoas, ele é tipo videogame. Então, tipo assim, se você tá escrevendo código e, tipo, você tá sentindo que você gosta, é uma coisa que é relativamente rápido de você perceber se você gosta ou não, né? Então, tipo assim, para essas pessoas, eu não sei muito como é que é a vida das outras pessoas, porque minha vida sempre foi do tipo, eu lembro de ler livros sobre programação, é o tipo de coisa, sabe quando você ficou obcecado pelo negócio, né? Então, tipo, eu acho que para essas pessoas que encontraram na programação essa alegria, né, de sentir que é um negócio, uma atividade prazerosa, né, eu acho que eu tenho uma série de coisas boas para falar, entendeu? Porque, tipo, assim, sabe, tipo, meio que concentra no prazer que a programação dá, entendeu? Tipo, porque meio que aconteceu de ser um negócio que é prazeroso e dá dinheiro ao mesmo tempo, entendeu? Certo. Mas é muito fácil você perder se o objetivo é, tipo, gostar de escrever código ou o objetivo é ganhar dinheiro. Então, tipo, para as pessoas que, tipo, encontram o prazer em escrever código, as coisas vão meio que encaixando uma atrás da outra, né? Porque, tipo assim, não importa muito se AI vai acontecer ou não, ou, tipo, se a tendência vai ser AR ou VR, ou se a tendência vai ser, tipo, cloud computing. Meio que a pessoa, ela pegou a curiosidade do negócio. Tipo assim, eu quero saber como esse negócio funciona e, tipo, eu só vou parar quando conseguir abrir a caixa inteira, entendeu? É tipo, que nem criança, tá ligado? Que, tipo, você desmontava os carrinhos para ver o que tem dentro, entendeu? Você não para enquanto você não saber como tudo funciona. Então, para essas pessoas, eu acho que tem uma carreira bem determinada, né? De como fazer. Eu acho que você falou tudo aí, cara. Eu acho que, acima de tudo, você tem que gostar da coisa. Eu acho que não é uma área fácil, né? Não é uma área simples. O que me preocupa um pouco, que eu vejo em alguns, e eu não consegui ainda concluir se é geração, o que é, mas eu acho que alguns querem aquela coisa da recompensa instantânea. É tipo assim, pô, como é que eu aprendo a programar em C++ em meia hora e escrevo a próxima versão do Google Chrome, sei lá. Né? E aí a gente fala assim, olha, isso infelizmente não existe, não é assim, entendeu? Você não cria o Uber em 24 horas, entendeu? Você não cria o Google em 24 horas, você tem todo um trabalho enorme que é feito por um monte de gente para levar a coisa à frente. Eu acho que tem algumas pessoas que têm essa coisa.
E uma pergunta que eu não te fiz, que eu queria te perguntar também, como é que você já está tendo, a gente já está vendo o impacto da AI no trabalho dos programadores, no trabalho em geral, né? Não só dos programadores, mas como é que você vê o impacto da AI no teu dia a dia e potencialmente na carreira de tanta gente também? Como é que você enxerga isso? Eu enxergo um potencial gigantesco, né? Assim, eu como todo mundo, assim, eu gosto muito do espaço, né? Eu tenho uma admiração muito grande pela contribuição. Assim, eu acho que tipo, eu nunca achei que na minha vida eu ia ver um carro dirigir a si mesmo. Eu nunca achei que na minha vida eu ia ver o teste de Turing passar. Entendeu? Tipo, das pessoas, dos principais cientistas do mundo, da minha área, perguntarem se o negócio está consciente ou não. Sabe, tipo, dos principais filósofos do mundo perguntarem se a gente vive uma simulação ou não. Tipo, a AI tomou uma grandiosidade que eu acho que é tipo você ser engenheiro mecânico na Revolução Industrial, ou tipo filósofo na Grécia Antiga, ou tipo pintor no Renascimento. É realmente uma coisa que está mudando o mundo. Eu acho que agora, no meu dia a dia, como programador especificamente, a AI não entrou ainda. Eu não escrevo código suficiente para precisar de produtividade, né? Então, tipo, ela não entrou ainda no sentido de produtividade. Conforme você vai ficando mais senior, os problemas que você precisa resolver são mais de economia, design de incentivos, do que de código. Agora, a AI entrou para mim muito. Eu dirijo meia hora para um lado, meia hora para o outro para casa, né? E eu tenho uma hora no meu carro e eu não consigo ler ou escrever, eu preciso só ouvir, né? E falar. Então, eu leio muito audiobook, eu às vezes participo de reuniões, mas quando não tenho nada nenhuma dessas coisas, eu sempre abro um meu Gemini ou um ChatGPT para conversar. Legal, e entrou na minha vida dessa forma, de profissional, talvez. Vira e mexe, eu converso sobre as dificuldades que eu tenho no trabalho, ou, tipo, até tipo, tensões. E eu acho que só de você conseguir falar alto por um negócio, te ajuda a esclarecer a cabeça. Então, com certeza. profissionalmente, eu acho que entrou dessa forma. Isso é bacana demais. É mais uma ferramenta à nossa disposição, né? É algo que você pode usar para aprimorar o teu conhecimento é quase como você ter um pair programmer com você também, né? Algo que você está trocando ideias. Isso é bacana demais. E vamos ver como é que o futuro será. E você tem dica de livro, música, jogos, filme ou qualquer outra coisa que você quiser recomendar para a nossa audiência? Para que faixa etária? Me dá um pouco noção de faixa etária. A nossa faixa etária do grupo, na audiência em geral, eu diria que a gente tem gente de 17 anos a 70 anos, tem de tudo um pouco. Entendi. Só posso, assim, posso recomendar de forma cronológica, então, tipo, os principais livros que eu acho que mudaram a minha vida conforme eu fui lendo, mas assim, jovem, talvez, adolescente, eu gosto muito do Derek Sivers. O Derek Sivers é um cara que escreveu... Derek Sivers, comportamental. O Just for Fun, do Linus, também eu lembro de ler muito cedo. Cartas a um Jovem Cientista, também eu lembro de ler muito cedo. Nessa parte de adolescência, né? Eu lembro de ler Schopenhauer também, quando era criança, meio que adolescente, na época de faculdade. Na faculdade, eu lembro de bater em Universo Elegante, do Brian Greene, sobre teoria de cordas. E assim por diante. Agora, então, tipo, tem uma parte científica, tem uma parte comportamental. A parte comportamental, recentemente, eu vou te dizer um livro que, um pouco mais para as pessoas mais velhas, que é uma coisa que eu só fui aprender velho, mas traz uma alegria gigantesca. Vou falar porque não é um livro comum, assim, de saber. Você já leu o Gödel Escher-Bach, do Hofstadter? Não. Gödel Escher-Bach é bom. Gödel Escher-Bach, livraço, assim, um livraço que mudou a minha vida. Me bateu num rat hole, assim, num momento muito bom, muito técnico. Ele é um pouco sobre consciência, inteligência artificial e meio que tem uma conexão com matemática. Gödel Escher-Bach é muito bom. E daí desse deriva muitos. Eu gosto muito do Princípio da Matemática, do Bertrand Russell. Eu lembro de ler o Princípio da Matemática e me senti assim, mudou recentemente, eu tinha, sei lá, já era 5 anos atrás, talvez, eu li o Princípio da Matemática.
tinha um outro, esqueci agora também, o Steven Wolfram publica muita coisa que eu gosto. Tem, claro, também tem o Discourse Representation Theory do Hans Kemp, que é meio que da linha do Chomsky. Toda a minha opinião sobre inteligência artificial, ela segue uma tradição que está perdendo atualmente. Tem uma briga muito grande em inteligência artificial entre os conexionistas e os sistemas simbólicos, né? Os conexionistas, eles acham que eles vão resolver inteligência artificial só fazendo predição de próximo token, né? Então, depois, é um modelo, uma cadeia de Markov estatística, né? É uma regressão linear, né? Só que ela não tem entendimento sobre a construção da linguagem. E essa galerinha tá ganhando, que é a galerinha que produziu Transformers, a galerinha que eu sigo a minha intuição segue uma tradição que atualmente está perdendo, que é uma tradição de silogismo aristotélico, né? Tipo, é simbólico, né? Tipo, é mais próximo da lógica do que de regressão linear, né? Então, tipo, então eu tenho uma fascinação muito grande por essa área, que tipo Steven Pinker de Nova York, o Marcus Garry também. Então, tipo, tudo que eu tenho para recomendar para ler de inteligência artificial atualmente é um pouco de Ovelha Negra, do tipo assim. Bacana. Que tá perdendo. Conflito é bom. Ideias diferentes é uma coisa boa, né? Imagina se você for sempre ler sobre as mesmas coisas, as mesmas ideias. Você tem que ler ideias diferentes também, ver o que rola. Bacana demais. Samuel, a gente está conversando aqui há mais de uma hora e a sensação que eu tenho é que a gente pode conversar aqui mais 10 anos e não vai faltar tópico para a gente conversar. Mas tem alguma pergunta aqui que eu não fiz, que você gostaria que eu tivesse feito hoje? Que você não fez, que você gostaria de ter feito hoje? Nada me ocorre. Assim, eu tenho muitas perguntas para fazer para você, pra falar a verdade, mas manda bala, faz a pergunta. Assim, bom, como é que uma coisa que eu tenho do pouco que eu li sobre o seu trabalho, né? Assim, me pegou de surpresa, porque tipo a média das pessoas, elas têm uma inclinação muito mais tem uma discussão. Eu fiquei muito feliz de ver nas suas entrevistas uma série de pessoas que eu considero boas. Porque na média de podcasts que eu frequento, a lista de convidados, ela é tipo banqueiro, VC fund e tipo... então, quando eu vi, tipo, o cara que escreveu Lua, o cara que escreveu C++, eu falei, porra, tá aí a minha galera, assim, né? Então, tipo, eu não sei se eu peguei essa vibe boa de você ou não, mas me pareceu uma comunidade diferente da que eu tô acostumado, pra falar a verdade. Então, eu queria saber como é que você pensa sobre isso. Que bom, cara. Primeiro, que bom que você gostou, né? Mas tudo surgiu dos programadores, a ideia do podcast e tudo mais, com a ideia de tentar ajudar os outros, né? Porque eu acredito piamente que todos nós temos o dever de tentar fazer a gente vê o mundo e a gente precisa, quando a gente fechar a nossa conta, dar o shutdown menos H0, a gente tem que assegurar que a gente fez alguma coisa, que é uma contribuição que melhorou o mundo de alguma forma, entendeu? Todo mundo tem esse dever. E que eu penso, cara, acho que você falou para mim no começo da entrevista aqui que você teve vários privilégios. Eu também tive vários privilégios. Meus pais me colocaram para aprender inglês, eu tinha 8 anos de idade. Então aqui é 28 anos no Canadá. Então são vários privilégios que você tem na vida e eu penso que eu tenho que retribuir de alguma forma para o universo esses privilégios, entendeu? Tentar ajudar outras pessoas. Então, cara, eu tentei juntar amigos, a gente é perfeito de forma alguma, entendeu? Tem várias imperfeições, como você falou, profissionais, pessoais, o que seja. Mas o que eu tenho tentado fazer com o podcast também é tentar reunir pessoas e tentar inspirar os outros. A ideia do podcast é trazer pessoas que... O Samuel não nasceu sabendo HTTP, entendeu? O Samuel não nasceu sabendo encoder, decoder de vídeo, que seja mais, entendeu? Então, estou tentando mostrar para as pessoas que estão, sei lá, com 19, 18, 17, 20, 21 anos, que, se eu ler, né, você falou isso constantemente aqui na sua entrevista, se eu ler alguma coisa, eu vou aprender aquilo, e aquilo pode abrir uma oportunidade da minha vida, entendeu? Então, se você olhar os vários entrevistados, eu acho que uma coisa bastante comum neles todos primeiro,
é o reconhecimento que todos eles começaram do zero. Ninguém nasce sabendo. Todos eles têm esse reconhecimento, entendeu? E o que eu tento fazer, eu sempre pergunto, a mesma coisa que eu vou perguntar para você, eu vou pedir para você, Samuel, assim como o Arthur recomendou o Gustavo recomendou você, eu vou pedir para você recomendar a gente para entrevistar, entendeu? Então, essa cadeia da bondade, essa cadeia da ajuda, a gente começa a trazer pessoas, né? Tem algumas entrevistas que eu fui na cara dura, não conhecia a pessoa, eu falei, o Roberto Jerusalinski, o criador do Lua, você pode conversar comigo? Ele falou, posso sim. Eu falei, opa, entendeu? Então, se você não tiver cara dura de você fazer uma pergunta de vez em quando, alguém que você gostaria de conversar, que você sabe que vai gerar uma conversa interessante, você não, aquela coisa, você não arrisca, não petisca. Né? Mas o que mais você quer perguntar? Fica à vontade, por favor. Até fica diferente para mim. Bibi, você tem uma entrevista favorita, tipo, de todas as pessoas que... Não, eu te falei um pouco sobre os meus heróis, talvez uma pergunta que eu tenho para você é... Teve algumas pessoas que você chamou para entrevistar, né? Mas, tipo, quais são os seus heróis? Você entrevistou algum dos seus heróis? E tem algum herói seu que existe hoje que você não entrevistou ainda? Sim. Rapaz, para mim, esse podcast, ele nasceu com uma forma de tentar ajudar as pessoas, mas eu acho que eu sou ajudado, entendeu? Eu estou no trabalho que eu estou hoje porque eu entrevistei uma pessoa e eu fiquei conversando com aquela pessoa e lá um belo dia eu descobri que o contrato que eu estava ia terminar e eu virei para a pessoa e falei, Joãozinho, eu descobri que o meu contrato vai terminar, eu comecei a procurar outras oportunidades, você conhece alguém? Ele falou, manda o teu currículo. E graças a isso eu estou no emprego que eu estou há 4 anos. Né? Então isso já me gerou várias oportunidades. Mas para mim é um privilégio conversar com você, conversar com as pessoas todas. Mas tem algumas... Você perguntou de heróis, pessoas. Eu comecei a aprender a programar, eu tinha 13 anos, eu fui em 1979, o vizinho ganhou um computador. E eu me lembro do dia que a gente sentou lá, ele tinha era um Timex Sinclair 1000, que era um ZX81, que era o computador. Vinha com 2K de memória, tinha um cartuchinho de expansão 16K, e ele rodava, você dava boot, ele carregava o interpretador BASIC, e eu me lembro, sentou eu, meu vizinho e outro amigo, aí ele mostrou para mim assim, A igual A mais 1 no BASIC. Eu falei, peraí, como é que A pode ser igual a A mais 1? Não faz sentido. Aí o outro colega falou assim, não, A recebe o valor de A mais 1. Eu falei, entendi. Então aquilo clicou na minha cabeça e a vida foi em frente, né? Então eu cresci numa época que era tudo mato, é o que eu falo, era mato, não tinha nada, entendeu? A gente não tinha livro, era uma fortuna. Então para mim, nessa época eu lembro do livro de C, do Dennis Ritchie e do Brian Kernighan. Aí, eu entrevistei o Brian Kernighan, entendeu? O cara com 79, 80 anos, né? Eu entrevistei o Brian e eu falei para ele, cara, para mim é uma honra incrível, entendeu? E eu, tipo assim, e ele falou para coisas para mim que, pô, simplicidade, o cara é um monstro, né, dessa área. Eu entrevistei o Bjorn Stroustrup, né, o criador do C++, que é um outro herói, e essa pergunta que eu fiz para você no começo aqui, que eu perguntei, como é que é a computação, como é que é a tecnologia, como é que o computador apareceu na tua vida, ele virou para mim e falou assim, eu entrei em Computer Science por acaso, eu quase caí da cadeira, entendeu? Então, mas é aquela coisa, né? O universo faz coisas acontecem de formas incríveis, entendeu? E eu tenho várias coisas que já aconteceram graças ao podcast, eu já consegui unir pessoas através do podcast, pessoas que estão trabalhando junto, porque eu entrevistei um aqui, eu conheço outro lá, e eu falei, espera lá, essa pessoa aqui precisa conhecer essa outra pessoa aqui. Eu coloquei os dois juntos e saiu um negócio dali, entendeu? Então, eu acho que, para mim, eu me sinto privilegiado de estar aqui conversando com você e estar aqui conversando com tantas pessoas que eu já conversei. E eu espero que isso esteja tendo um impacto social, que eu acho que está tendo. Eu acho que várias pessoas assistem, ouvem, comentam. Boa. E essa é a ideia. Espero que eu tenha respondido a tua pergunta aqui. Com certeza. Bom te conhecer, foi super gostoso. Prazer foi meu. Muito obrigado por você tirar um tempo da tua noite de sexta-feira. Já são aqui 6h30. E fica 2 minutos comigo, eu vou parar de gravar, a gente conversa um pouquinho mais aqui. Boa. Só um segundo. Deixa eu parar de gravar.